Educação à distância, mudando realidades. Olá, essa é a disciplina de Economia Regional. Nós vamos iniciar hoje a nossa terceira aula. Essa aqui é uma aula um pouquinho mais prática, vamos falar dos aspectos históricos da nossa conteúdo do estado de Rondônia. Eu sou a professora Denise Tontiossi e acompanhando comigo essa disciplina está a professora Adriana. Tudo bom, professora? Tudo bem, professora? Tudo bem, alunos? Essa é uma aula muito interessante, porque ela vai falar da economia de Rondônia, como é a economia de Rondônia e como ela está se expandindo. Então, para quem é o futuro de Rondônia, que são vocês, os alunos que estão agora se preparando para entrar na vida adulta, no mercado de trabalho, é muito interessante entender como é que está funcionando a economia de Rondônia, não é, professora? Exatamente, bem isso que você comentou. Na nossa disciplina a gente teve a primeira aula com um aspecto bastante mais teórico. Primeira aula nós falamos dos 10 princípios de economia. Numa segunda aula a gente teve um aspecto mesclando um pouco mais teoria econômica, entrando mais no objetivo da nossa disciplina. Nós falamos o que é desenvolvimento econômico, falamos dos aspectos de desenvolvimento. Na aula de hoje a gente começa a falar de Rondônia per se. De Rondônia realmente. Vamos aos conteúdos, a gente vê aqui nos slides nossos conteúdos. Na aula de hoje a gente fala de história econômica de Rondônia e setores e atividades econômicas em expansão no estado de Rondônia. Nossos objetivos é entender o processo de formação econômica de Rondônia, entender o porquê da vocação agropecuária de Rondônia e reconhecer o atual estágio produtivo de Rondônia. A gente começa falando que Rondônia é um estado cuja população é formada por um grande número de imigrantes, pessoas que vieram de outros estados. E essa afirmação, ela traz uma indagação, né? Que é o que levou pessoas a migrarem para regiões tão distantes e diferentes das suas terras natais. A gente tem aí migrantes vindo da região Nordeste, da região Sudeste, da região Sul, regiões que têm características físicas muito diferentes, a geografia é muito diferente, regiões que têm natureza, pessoas que população mesmo que tem uma colonização diferente. E por que essas pessoas vieram de regiões tão diferentes para vir colonizar o estado de Rondônia? Nós temos uma proposta de resposta, você pode ver. Para a gente, essa mesma dúvida que reaparece aqui, tem uma grande resposta. Quando a gente olha pela ótica da economia, a gente diz que a resposta é a possibilidade de estabelecerem-se economicamente. A chance de crescer economicamente é uma chance muito importante na vida das pessoas. A vontade de se emancipar, de crescer, seja acumulando capital, seja construindo a personalidade profissional que a gente quer ser, é uma coisa muito importante, inclusive que incentiva as pessoas a trocarem de estados, até se distanciar de suas famílias naturais. Nós vamos falar hoje da história econômica de Rondônia, estudada em ciclos. Primeiro vamos falar da exploração da borracha. E quando eu falo da exploração da borracha, estou querendo falar do primeiro ciclo de exploração de borracha. Eu vou falar dos 22 anos que vão, dos 62 anos que vão de 1550 a 1912. É um período tão antigo, gente, que ele começa no segundo reinado do Dom Pedro II e vai até o início da Velha República. E ele vai atender principalmente à Revolução Industrial. Nesse período a gente está tendo uma mudança muito grande na função produtiva do mundo. O mundo começa a produzir as coisas de um modo diferente. Essa revolução industrial que vocês estudaram nas aulas de história, que começa na Inglaterra, mas que depois toma muita força nos Estados Unidos, que vai acontecer com a máquina a vapor e com o tear mecânico, mas que depois vai ter mais força à medida que vai ser inventado o automóvel. A gente vai começar a usar o pneu da borracha e várias partes mecânicas. Ela é todo um processo de produção muito diferente do que estava sendo feito até então. Antigamente, o que a gente tinha antes da Revolução Industrial é quase que um processo de artesanato. É um processo muito artesanal, muito manufaturado, onde as pessoas produzem peça a peça de uma maneira muito única. Com a Revolução Industrial, a gente tem uma mecanização e uma padronização das formas de produzir. E o que a gente vai observar isso é que nessa mecanização a gente vai ter produtos que vão se destacar muito. Por exemplo, o combustível, que é o petróleo, e, por exemplo, a borracha, que vai ser utilizada em ligas, vai ser utilizada nos pneus e vai ser utilizada em partes mecânicas para as máquinas da Revolução Industrial.
nesse período, fornecendo um pequeno insumo, aí, uma pequena parte da produção de toda a Revolução Industrial, a região norte vai crescer tanto que a região do Manaus e parte ali de Belém, até mesmo Porto Velho, começa a ter um grande fluxo de riqueza para construir a parte da cidade colonial, uma parte muito mais tradicional, que tem reflexo na arquitetura e na história dos municípios até hoje. A gente pode conferir aqui no slide. Por que começou a exploração industrial da borracha? A borracha natural já era utilizada na confecção de calçados e galochas, mas com o processo de vulcanização desenvolvido por Charles Goodyear, a borracha ganhou novas funções, sendo utilizada em correias para motor, conexões flexíveis, mangueiras e pneus. A borracha natural, que é obtida a partir do látex ou seringa, é extraída de uma árvore que cientificamente é conhecida como Avea brasiliensis ou popularmente chamada de seringueira, que é uma árvore muito comum na Amazônia. Está aqui a folha da seringueira e quando a gente está na mata a gente consegue identificar várias árvores de seringueira. Foi no momento em que muitas pessoas estabeleceram-se em Rondônia, especialmente as vindas da região nordeste do Brasil, e elas vieram do nordeste principalmente fugindo da seca e da decadência do comércio das especiarias. Quando eu falo comércio das especiarias, estou falando do comércio do cravo, canela, castanha e pimenta, que são as conhecidas drogas do sertão. Nesse período, a colonização de Rondônia inicia-se às margens do rio, especialmente na parte noroeste do estado, onde hoje encontramos os municípios de Porto Velho e de Guajará-Mirim. Então, essa porção noroeste do estado, às margens dos rios, à margem do rio Madeira. Nós preparamos um material para tentar ilustrar esse período histórico para você. A gente espera que esse material te ajude a realmente visualizar como foi a realidade dessas pessoas que vieram para cá por essas motivações. O ciclo da borracha na Amazônia foi um momento importante para a história econômica e social do país. A atividade de extração e comercialização da borracha apresentou um grande potencial econômico da região amazônica. Essa história surgiu no início do século XVIII. O naturalista Charles-Marie de la Condamine veio para a Amazônia estudar as propriedades autocicatrizantes de uma árvore nativa da região, a seringueira. Ele descobriu várias maneiras de usar estas propriedades. A primeira fábrica de produtos de borracha surgiu na França, em 1803, até que Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização do líquido que saía desta árvore, o látex. A partir daí, começou a fabricação de pneus para a indústria automobilística. Em 1870, a borracha conquistou os mercados da Europa e dos Estados Unidos. A procura pelo produto crescia, mas a oferta ainda era pequena, o que resultou no aumento da cotação internacional da borracha. E como nessa época as seringueiras só existiam na Amazônia, fazendeiros, pequenos agricultores e agroempresários foram atraídos para a região. Construíram fazendas silvicultoras, voltadas para a extração do látex e viraram os barões da borracha. A fartura atraiu trabalhadores nordestinos, que sofriam com a seca no final do século XIX. Foi o início da migração. Começaram então a surgir novas cidades e povoados, e as cidades que já existiam, como Manaus e Belém, iam se transformando em grandes centros. Rondônia tem um ponto alto de transformação com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um projeto boliviano que começou a tomar forma em 1867, quando o Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição. A busca dos trabalhadores por novas seringueiras em terras brasileiras e bolivianas gerou conflitos e lutas por territórios de fronteira, até que em 1903 foi assinado o Tratado de Petrópolis, garantindo o controle de terras e florestas do Acre para o Brasil. Rondônia, então, ele passa a ter várias culturas, né, não só nordestina, mas também inglesas, americanas, isso do século XIX para o século XX até os dias atuais. Por isso que é um estado bastante acolhedor de várias pessoas do Brasil inteiro que vieram, estão compondo hoje a nossa cultura.
Os lucros da borracha eram muito altos e eram investidos nas metrópoles amazônicas, Belém e Manaus, que chegaram a ter as rendas per capita mais altas do planeta. A borracha chegou a representar 40% das exportações brasileiras. Mas o ciclo da borracha começou a se fechar em 1876, quando o inglês Henry Wickham contrabandeou 70 mil sementes de seringa do Pará para o Royal Botanic, uma instituição britânica de estudos de botânica. Apenas 2.000 sementes germinaram no sudoeste asiático, o suficiente para 37 anos depois do plantio arruinar a economia da Amazônia brasileira. Foi então que os seringueiros de toda a Amazônia, sem a renda da extração da borracha, vivem até hoje os reflexos da queda deste ciclo econômico. Em Porto Velho, por exemplo, alguns trabalhadores ainda vivos e famílias inteiras lutam pelo reconhecimento e melhores condições de vida. Renda, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia de renda. Vocês só trabalhavam? Só trabalhava e escravo e nunca sabia. Quando era dia, começava de janeiro, quando era em junho, a gente fazia aviação. Aqui nós hoje chama fazer o rancho, né? Naquela época era aviação. Vamos aviar. Comprava pelo ano. Com o fim do ciclo da borracha, se instalou o caos. Saqueamentos, suicídios, imigração em massa, desemprego. A cultura econômica deixou marcas profundas em toda a região amazônica. Então, gente, como a gente viu o exemplo, a gente pode ver que o ciclo da borracha, ele marcou muito a nossa realidade, ele mudou muito a história do Estado. A gente vê aqui, então, no slide fala que a exploração da borracha, ela tem toda uma questão de logística. Porque os desbravadores encontraram dificuldades no transporte do látex, esse que é produzido onde fica Rondônia e o estado do Acre. A dificuldade é para levar de Rondônia e Acre até Manaus ou Belém, de onde ocorriam as exportações para a Europa e para os Estados Unidos, que é onde tem os portos internacionais, os navios conseguem seguir para a Europa e Estados Unidos. A solução logística encontrada foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa estrada de ferro também está dentro do acordo de paz da aquisição do Acre, né, que foi anexado ao território brasileiro. A Médio Maria, que é um trem tipo Maria Fumaça, ligava o município de Guajará-Mirim a Porto Velho, floresta adentro, superando a região encachoeirada do Teotônio. Teotônio é uma região de várias cachoeiras aqui, próximo a Porto Velho. Foram contratadas pessoas do mundo inteiro para essa construção, muitas das quais morreram vítimas das pestes amazônicas, em especial vítimas da malária. Nesse momento, o território onde hoje é Rondônia pertencia ao Amazonas e ao Mato Grosso. O empreendimento foi firmado junto ao governo da Bolívia a partir do Tratado de Petrópolis, como a gente viu no vídeo, né, que é o Tratado de 1903. Quando o estado do Acre foi anexado ao Brasil e, em contrapartida, o Brasil comprometera-se a viabilizar a estrada de ferro. Esse é um momento muito difícil na história da Bolívia, tá, gente? A Bolívia tinha acabado de perder uma guerra para o Chile e ela tinha perdido a sua saída para o Pacífico. A Bolívia foi a primeira região a se tornar independente dos países que falam espanhol, então ela era um país muito grande e depois ela entrou em confronto e perdeu o território para o que hoje é o território do Peru, ao seu norte, né, que fica ao norte da Bolívia, e depois, em seguida, perdeu uma guerra para o Chile e acabou perdendo a sua saída para o Pacífico. A Bolívia, vocês podem conferir no mapa, ela é um país sem saída para o mar. Então, quando o Brasil vai ter esse confronto vai ser porque vários brasileiros vão migrar para uma região da Bolívia e lá vão formar o estado do Acre, eles vão declarar a independência desse estado, vai chegar a ter conflito armado entre esses brasileiros e o governo boliviano, os brasileiros vão sair vitoriosos, mas com mortes dos dois lados, e aí vai ser chamada uma intervenção, para que não seja o surgimento de um novo país, e sim comece a pertencer ao Brasil.
O Barão do Rio Branco, que foi chamado para intervir, o Barão do Rio Branco é um cara paranaense, ele é lá do Sul. Ele é um nosso diplomata brasileiro, ele é símbolo, né, dos diplomatas do Brasil, assim. E ele vai lá, é por isso que ele dá o Rio Branco é o nome, né, da capital do Acre, que foi negociado junto aos brasileiros e junto ao governo boliviano. Foi feito um acordo comercial, o Brasil se comprometeu e, assim, por uma questão muito importante de logística para a Bolívia aceitou ceder esse parte do território, principalmente confiando na construção da estrada de ferro, que ajudaria a Bolívia também a escoar a sua produção. Nesse momento, Bolívia também produz látex, que é um produto muito quente no mercado internacional, um produto muito valorizado, como a gente viu na matéria jornalística que a gente chamou, no vídeo externo aí. Nessa época, Amazonas, né, na forma de Manaus e Belém, tinham as duas cidades que tinham uma das maiores rendas por pessoa do mundo, porque é um produto muito caro, que está nessas regiões poucos povoadas. Bolívia está passando por esse mesmo processo de explorar esse produto tão caro, tão vantajoso no mercado internacional, só que nesse momento ela para de ter como escoar a sua produção, para de ter como transportar isso para o resto do mundo. Então, a exploração da borracha, após muitos fracassos, a construção da estrada de ferro vai ser conduzida por Percival Farquhar, e a partir de 1907 ela é concluída por Percival e ela chega a ser concluída em 1912. Infelizmente, a conclusão da obra veio tarde demais, porque coincidiu com o início do declínio do ciclo exportador da borracha. Esse ciclo exportador ocorreu devido à competitividade, né? A gente vê o símbolo aqui da competitividade. A partir de 1910, a borracha passou a ser produzida com muita intensidade na Ásia, com custo de produção muito menor do que a borracha produzida na Amazônia. Nessa época aqui na Amazônia, a gente não conseguia fazer uma plantação de seringa. Quando a gente plantava várias árvores, vinha muitas pragas destruir essa plantação. Vinha fungos, o sol também destruía, e a gente não conseguia plantar enfileirado. Foi tentado várias fazendas de seringas aqui na Amazônia, não tiveram muito sucesso. Então, como que era? Assim como a gente observou lá no vídeo, o seringueiro é aquela pessoa que andava na mata, andava muitos quilômetros na mata para encontrar uma árvore, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra. E era uma coisa pouco produtiva, porque a pessoa andava muitos quilômetros, as árvores não estavam organizadas. E as árvores só não conseguiam ser produzidas aqui por causa dessas pragas, porque essas pragas eram locais. Quando a gente teve essa questão da biopirataria, a gente teve esse inglês que estava aqui acompanhando, catalogando, né, as novas descobertas de espécies. Ele levou muitas sementes embora, fertilizou essas sementes lá na Inglaterra e levou para suas colônias, a colônia inglesa na Ásia, principalmente na Malásia. E lá as árvores floresceram com muita saúde, porque elas não encontraram seus predadores naturais. Não tinha o fungo que era acostumado a predar essa árvore, não tinha os problemas naturais aqui da região. Então conseguiram produzir essa borracha lá na Malásia com muito mais baixo custo, porque conseguiram fazer fazendas dessa árvore de látex. Então a gente vê a questão da biopirataria, que foi o inglês, o Sir Henry Hickman, que contrabandeou cerca de 70 mil sementes de seringueira retiradas do Brasil, levadas para o Jardim Botânico de Londres e posteriormente para colônias inglesas asiáticas, que foram plantadas em Singapura, Malásia e Ceilão. E isso deu fim ao primeiro ciclo da borracha. O ciclo da borracha, ele terminou o primeiro ciclo, a gente viu lá, 1912, mas a gente vai ter um segundo ciclo bem curtinho aí, de 3 anos, na década de 40, e vai acontecer, vocês podem adivinhar, não é em outra data, é a data da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, nós vamos ter os chamados soldados da borracha aqui na região de Rondônia. É um período muito curto de tempo. A borracha natural do Brasil volta a ser competitiva no mercado internacional. A grande dúvida do porquê isso acontece é essa explicação, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente lembra muito que um dos países ligados à Inglaterra, a França e Estados Unidos lutaram contra a Alemanha e a Itália, né? Representando o fascismo e o nazismo. Só que teve também um terceiro país muito poderoso, uma economia muito poderosa ao lado da Alemanha e da Itália, que é o Japão. O Japão também lutou junto com o eixo, né, que é esse lado dos nazistas e dos fascistas, e eles fizeram invasões ali na Ásia. Invadiram a China, invadiram a Malásia, invadiram esses países asiáticos todos, inclusive causando muito prejuízo para a Inglaterra, porque a Inglaterra naquela época tinha o maior império do mundo, várias colônias no mundo inteiro. O que vai acontecer? A Inglaterra para de ter contato com essas
suas colônias. Então ela não consegue tirar aquela produção de látex que ela plantou nas fazendas lá na Ásia. Vai acontecer uma coisa de muita violência na Ásia, as pessoas mal conseguem fugir lá da Ásia, os ingleses mesmo. E aí o que vai acontecer é que vai se fechar o mercado naquele momento. Então, como a indústria não podia esperar, pelo contrário, o período da guerra foi um período de mais industrialização. O que vai acontecer é que nesse período volta a ser comercializado como um produto muito quente, assim, muito importante, a borracha aqui na região de Rondônia. É tão importante porque a gente teve até alguns acordos internacionais que os Estados Unidos incentivou, trouxe até recurso para o Brasil incentivar essa produção. E o Brasil incentivou essa produção de borracha por meio da contratação de pessoas como soldados. Isso é verdade, soldados que se alistaram para lutar na guerra, às vezes estavam achando que iam lutar lá na Europa e vieram parar aqui em Rondônia. Por isso que são chamados soldados da borracha. Muitos recebem pensão, suas esposas, suas viúvas, seus filhos, né? Tem muito essa questão do exército antigamente, que as filhas mulheres recebiam pensão. Algumas dessas filhas recebem essas pensões até hoje por causa desse tipo de combate. Houve muita essa necessidade internacional, a pressão foi tão grande, o Brasil não conseguiu deixar o mercado resolver isso, as pessoas virem por incentivo de renda, elas vieram por incentivo para virar funcionário público, e isso é uma coisa muito marcante da nossa economia, que é uma coisa meio esquisita, acontece uma coisa na economia, a gente muda alguma coisa no governo. Não deu muito certo, né? Por causa de 3, 4 anos de exploração da borracha, a gente vai ter gente na folha do pagamento até hoje. Como a gente vê aqui no slide, a Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939, tinha 2 grupos de países protagonistas, o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, e a aliança, inicialmente formado pela Inglaterra, França e União Soviética. A retomada da produção da borracha no Brasil, primeiro está ligada à tomada das seringais no sul da Ásia pelo Japão, que afetou a produção industrial de todo o mundo. E segundo, tem a ver com o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, que marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, já no finalzinho da guerra, em 1942. E o que a gente vai ver então é que a partir dessa data a gente vai ter uma migração para os seringais aqui em Rondônia, uma nova onda de migração, como a gente pode observar aqui em 1941, aqui é 1942, 43, 1944 e 1945. O que a gente observa, ó, esse grande fluxo de imigrantes que vão vir para os seringais, principalmente motivados por esse preço internacional que está muito grande. A gente pode ver aqui o número de pessoas e a gente observa também que esse número é principalmente formado por um aumento de homens. As mulheres começam aqui o período com 8 mil mulheres, 9 mil mulheres, 10 mil, 9 mil mulheres. As mulheres vão vindo num fluxo de 10 mil mulheres por ano, mas homens aumentam muito grande fluxo. Isso é uma receita meio perigosa para violência. Normalmente, quando a gente tem um fluxo migratório que vem muito mais homem que mulher, isso, a gente não tem a formação de famílias, a gente acaba tendo um resultado de mais violência, de outros resultados que vão ficar na sociedade, implicâncias sociais mais duradouras. E é o que a gente observou nesse período de novo. Eu tenho aqui para vocês até um cartazinho de divulgação da época. É da época mesmo, de 1942 isso aqui. Extrair borracha para a vitória. É colaborar no esforço de guerra, né? Chamando as pessoas para a guerra. Políticas públicas de estímulo à colonização trouxeram 150 mil imigrantes para o estado de Rondônia nesse período, os soldados da borracha. O Brasil afirmou um acordo então com os Estados Unidos para promover o melhoramento urbano, saneamento e combate à malária e principalmente o Banco da Borracha. Nesse período foi criado o Território Federal do Guaporé, em 13 de setembro de 1943, totalmente ligado ao segundo ciclo da borracha, no meio do segundo ciclo da borracha, esse é o território federal que daria origem ao estado de Rondônia. Em 1945, encerra-se a guerra e com isso acabam os incentivos para apoiar a produção da borracha brasileira. O declínio da borracha segue até a década de 60. Entretanto, esse ciclo teve impactos profundos para os rumos econômicos do Estado, como a própria criação do território federal, que emancipou o Estado de Rondônia, ajudou a gente a crescer, se tornar independente do que antes era Manaus e Mato Grosso, e ajudou a gente a crescer realmente com uma questão política, porque passamos a ter nossos políticos próprios, nosso governador próprio, e com essa questão política a gente mudou realmente nosso status de independência dentro da União, dentro do Brasil. Então, esse ciclo é muito importante para seus impactos políticos no Brasil. Foi aí que Rondônia se tornou um estado independente, ainda na forma de território federal.
Em seguida, vamos falar de um terceiro ciclo, o ciclo do estanho e do garimpo. A gente pode caracterizar ele também pela exploração da madeira. Ele acontece na década de 50 e 70, com as descobertas de jazidas e o incentivo à siderurgia nacional. Ele tem início com a exploração do garimpo de Rondônia, do Machadinho do Oeste. O garimpo de estanho teve suas atividades crescentes à medida que novas jazidas foram descobertas. Além do estanho, a gente explorou ouro, ferro, manganês e outros minerais foram descobertos. A descoberta do minério de estanho, mais ao sul do território federal do Guaporé, teve duas grandes repercussões. Primeiro, que deslocou espacialmente a atividade extrativista. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar no mapa, a gente imagina o estado de Rondônia, a atividade extrativista toda acontecendo na porção norte do estado, onde hoje é Porto Velho e Guajará-Mirim. Às beiras do rio Madeira, ligada à exploração do que a gente tinha ali de garimpo, de ouro já na época, mas principalmente ligado à produção de borracha. Com a descoberta de minérios importantes no interior do estado, a gente vai ter um deslocamento populacional que vai se deslocar para o sul do nosso estado de Rondônia. Nesse caso, o Machadinho do Oeste marca o início dessa exploração. Outra questão é que trouxe um novo perfil de imigrante trabalhador, que agora não vai trabalhar tanto com extrativismo vegetal, mas sim com extrativismo mineral. Para o escoamento da produção, a gente vai ter então, esses minérios vão seguir para a siderurgia nacional. Essas siderurgias nacionais encontravam-se na região sudeste e a logística produtiva estabelecida na hidrovia do Madeira, que como for importante para a borracha, não era viável para esse novo ciclo produtivo. O que eu quero dizer aqui? Nós temos outros desafios de logística para esse ciclo produtivo. Se antes o nosso desafio era tirar a produção de borracha aqui, levar para Manaus, para Belém e de lá para os portos do mundo, para chegar na Europa, nos Estados Unidos, agora, para essa produção de minérios, o nosso desafio é completamente diferente. Isso aqui está inserido no contexto do JK, nosso presidente da década de 50 anos em 5, desenvolvimento da siderurgia nacional, um ciclo de desenvolvimento econômico que a gente teve na década de 60 no Brasil, que é chamado milagre econômico brasileiro, um crescimento econômico muito grande, uma industrialização muito grande. E a gente queria levar esses minérios aqui para a região de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, a estrutura de logística para levar o minério de Rondônia para esses estados é totalmente diferente. Não adianta o TAV usar a hidrovia do estado, usar nossos barcos, embarcações e portos. Nesse período, o Brasil vivia uma época de desenvolvimentista. O governo de Juscelino Kubitschek, que foi nosso presidente de 56 a 61, fez muitos investimentos em infraestrutura através do plano de metas estabelecido na sua administração. Foram feitos investimentos em infraestrutura de transporte terrestres permanentes, entre eles a BR, que na época era 029, que hoje é que nós chamamos de 364, que pôde ligar Porto Velho a Cuiabá. Nesse momento ainda não era asfaltada, mas já era uma BR permanente. O asfaltamento aconteceu só em 83, ligando uma cidade chamada Mâncio Lima, no norte do Acre, a Limeira, que é uma cidade interior de São Paulo, realmente integrando a região norte com a região sudeste aí do Brasil. São pontos muito importantes para a nossa colonização. As pessoas que queriam vir aqui para o estado de Rondônia, era muito difícil vir antigamente. Agora, com essa estrada permanente, fica mais fácil até para o fluxo de imigrantes, além de ficar muito mais fácil a logística de escoamento da produção. A rodovia 364, entretanto, foi motivo de grande migração para o território de Guaporé, não apenas pela atividade extrativista, mas também pela atividade madeireira e agropecuária, o que deu início ao surgimento das atividades agropecuárias, somado ainda à importante extração mineral. E também a ocupação do Cone Sul do estado. Esse novo momento determinou a ocupação territorial humana e econômica em todo o território rondoniense, o que antes estava circunscrito à região norte do estado, que antes estava restrito à região do município de Porto Velho e Guajará-Mirim, agora começou a acontecer no estado inteiro. E nós vamos para o nosso último ciclo que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o ciclo que vai tratar da agropecuária. A gente fala como se ele tivesse tido um fim aqui na década de 90, não é muito verdade, ele teve uma crise na década de 90, mas o agronegócio segue firme e forte. Ele é muito marcado por ter seu início na década de 70 e principalmente ele traz maior complexidade para a economia local e o estabelecimento de núcleos urbanos. Nós vamos ter a diversificação da produção agropecuária, com estabelecimento de comércios e de núcleos urbanos, bem como manutenção da atividade extrativista, mineral e atividades de serviço. Isso já na década de 70.
Gente, a década de 70, ela muda todo o jogo aqui de Rondônia. Você tem, então, Rondônia era um estado muito tradicional da pessoa vir para cá, migrar, trabalhar muito, ganhar dinheiro e ir embora, ou pelo menos ter esse sonho. A década de 70 ela vai trazer migrantes com outro perfil. A gente vai ter um plano nacional de integrar essa parte do território ao território nacional, e com isso a gente vai ter um sistema que vai ter distribuição de terra. Quando eu falo distribuição, meus amigos professores de geografia sempre me criticam. Não é distribuição porque essa terra foi vendida. Só que ela foi vendida a um preço muito módico, muito barato, muito parcelado em 30 anos, ficou muito barato para quem fez essa aquisição. Então essa terra foi vendida nesse programa aí de incentivo à sua colonização. A gente teve alguns programas que nós vamos comentar. Esses programas deram origem a nossos centros urbanos. A gente teve 13 grandes programas na década de 60 e 70 e até o início dos anos 80. E isso trouxe imigrante que ele tinha um sonho de vir para Rondônia e construir uma vida inteira aqui. Construir família, deixar herdeiros, construir um patrimônio. Isso é muito importante para o Estado, muito importante mesmo, porque essa nova consciência de imigração, ela traz novas atividades econômicas que vão ter uma intenção de ser mais duradoura. Imagina, se você vem para explorar, por exemplo, o garimpo, você vem planejando, vou ficar 1 ou 2 anos, vou juntar muita exploração de garimpo, vou fazer uma grana e vou embora. Qual é a casa que você constrói? Qual é melhoramentos para a cidade que você quer fazer? Se seu plano é ficar pouco tempo embora, você não quer melhorar o estado, o município, o local. Você quer fazer o seu dinheiro ir embora ficando na casa mais simples do possível, às vezes num barraquinho de madeira, às vezes até na lona. Aqui não. Quando a gente vem para a agricultura, a gente está vendo pessoas que estão vindo para construir uma nova raiz familiar, para se estabelecer de verdade. E isso traz não só o surgimento dos núcleos urbanos, que são as cidades, mas também investimentos que vão ser duradouros, de longo prazo. A gente vai ver cerealistas surgindo para cuidar da nossa produção de cereais. A gente vai ver torrefação de café surgindo, a gente vai ver processamento de café, de cacau surgindo, que são as culturas iniciais que vão fazer muita diferença no nosso estado. E isso aí requer muito investimento em volume de capital e principalmente fazer uma coisa muito boa, vai durar muito tempo. Até dentro das fazendas, se você vai fazer um curral, se você planeja ficar muitos anos naquela fazenda, é outro curral, você vai fazer uma coisa de qualidade para durar 20, 40 anos ali. Então, a gente vai ter esse imigrante que vai vir com esse novo perfil de construir realmente a sua vida, deixar seus herdeiros aqui em Rondônia. E isso é muito importante, muda realmente a dinâmica do Estado. Isso é uma política pública muito acertada desse período. É uma política pública que deu certo. A política pública de fazer esse sistema de trazer o imigrante com a terra, ele vai ser o dono da terra. É um sistema que vai dar distribuição de renda, porque várias pessoas vão ter parte dessa terra, essa terra vai ser distribuída em lotes pequenos e vai ter repercussões econômicas porque essas pessoas vão reinvestir na economia local. Elas não vão só tentar tirar esse dinheiro para levar para outro estado de volta, seu estado de origem. O que a gente vê então é esse boom populacional. Eu adoro esse gráfico. Dá pra gente perceber o que ele está falando pra gente? A gente vê aí que na década de 50, o estado inteiro de Rondônia tinha uma população aproximada de 36 mil pessoas. Agora eu falei que o segundo ciclo da borracha trouxe 150 mil habitantes para o nosso estado. Cadê esses habitantes? Pessoas que vieram, trabalharam no ciclo da borracha, acabou o ciclo, elas foram embora. Como a gente vê ali no gráfico, na década de 50, a gente tinha só 36 mil habitantes. Na década de 60, isso subiu para cerca de 70 mil habitantes. Em 80, 116 mil habitantes. 70, né? Na década de 70, 116 mil habitantes. E na década de 1980, 500 mil de habitantes. Olha esse boom em 10 anos. Esses foram os anos dourados do crescimento econômico aqui em Rondônia. A década de 80 vai ser uma década muito boa para o crescimento econômico do Estado. Eu sou professora de economia brasileira também. Quando eu vou ensinar a década de 80 no Brasil, a gente chama ela de a década perdida. É uma década que a economia brasileira não cresceu, não distribuiu renda, a gente não teve melhorias no Brasil. Rondônia não viveu uma década perdida na década de 80, não. Rondônia cresceu economicamente, populacionalmente, cresceu seus núcleos urbanos, desenvolveu-se, domesticou-se, trouxe estado, pavimentou a nossa BR, começou o asfaltamento, começou a construção de pontes, começou uma série de melhorias que só foram intensificando-se até hoje em dia. Quando a gente fala de agricultura, a gente tem que lembrar que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, teve vários incentivos, como os projetos integradores de colonização, que é chamado PIC, e os projetos de assentamento dirigido, chamados
PADs, e os projetos de assentamento chamados PA. Esses aqui colocando pequenas distribuições de terras menores, que deram origem às formações das cidades, Ouro Preto, Cacoal, Pimenta Bueno, Ariquemes, todos são origem desses programas que distribuíram terras ali ao redor dos seus centros do município. E o projeto de assentamento já é mais recente, vai ser municípios mais afastados e terras maiores, né? A gente vai ter nessa época uma frase: o dono do toco é o dono da terra. Vocês já ouviram essa frase? Quem já ouviu, por favor, comenta no chat, explica pra gente o que essa frase significa. Essa frase é dita num contexto muito grande da necessidade do desmatamento. A terra que o imigrante enfrenta nessa época é uma terra com uma floresta muito densa, uma floresta muito fechada, uma floresta com muito poder de se regenerar. Às vezes não regenera com grandes árvores, mas vem o cipó, vem a mata rasteira e fecha de novo a floresta. Então é difícil começar a agricultura nesse período. A gente vai ter no máximo aí na serra elétrica, mas muita gente vai abrir sua terra no machado. Abrir a terra, eu me emociono de falar disso. É uma história tão recente, é uma história dos nossos familiares, é uma história de tanta luta para construir o estado de Rondônia. É uma natureza tão bruta que essas pessoas enfrentaram aqui no nosso estado e que elas vieram com esses ideais de realmente construir uma família com condições melhores e derrubaram a mata para conseguir produzir agricultura, para conseguir colonizar esse estado. Eu tenho certeza que você tem um pouco dessa história na sua família para compartilhar com a gente. E essa é a história mais recente do nosso estado, está ligada a esses projetos. Eu queria destacar, ela é uma política pública que deu certo, é uma política pública de colonização, é uma intervenção que o Estado fez na economia e que foi uma intervenção muito acertada. Ela tem muitos pontos positivos para o país inteiro. Nesse momento a gente está tendo muitos conflitos de terra em várias regiões do Brasil, no norte do Paraná, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, a gente está tendo conflitos de terra, porque o Brasil está vivendo essa década perdida, não é sem confusão, é com muita comoção social, porque as pessoas não estão conseguindo ganhar dinheiro. E a gente vai ter até conflitos armados nesse período no Brasil, em outras regiões do Brasil. E quando esse imigrante vem para cá, ele vai desafogar um pouco essa panela de pressão que está sendo no nosso país. Esse imigrante vai tirar um pouco dessa pressão da concentração de terra em outras regiões. Não vai resolver o problema, porque esses estados têm muita concentração de terra, aumentaram sua concentração de terra nesse período. Só que vai trazer segurança para esse imigrante. Esse imigrante, se ele fosse uma pessoa para continuar em confronto nessas regiões do Sudeste, do Sul do Brasil, talvez ele enfrentaria mais perigo ainda, de vida mesmo. E aí, vindo para cá, para a região de Rondônia, ele vai encontrar uma região que está pronta para ser desbravada, para ser construída, e ele vai dar esse trabalho, essa melhoria para essa região e vai sofrer essa melhoria na própria vida, quando ele encontra uma região pronta para ser desbravada com um certo apoio da gestão pública. A gente vai ter algumas regiões que quem explorou vai receber cesta básica por um período, as pessoas vão receber sementes, vão receber mudas, principalmente mudas de café, mudas de cacau, o que vai determinar as culturas que a gente vai escolher plantar na nossa região, né? Vai determinar quais as plantações a gente vai ter e vai dar a forma para a economia do nosso estado. Então, a gente falou um pouquinho do crescimento populacional, a gente fala que a emancipação do território, que se tornou de Estado federativo, né, se tornou o Estado de Rondônia, aconteceu em 22 de dezembro de 1981. E a criação do Programa Nacional de Desenvolvimento, chamado Polo Noroeste, vai acontecer em maio de 81. E além disso, a gente vai ter o asfaltamento da BR-364, que vai acontecer entre os anos de 83 e 84. E esses são dados muito importantes da década de 80, que ajudaram a gente a ter esse crescimento populacional e o desenvolvimento da nossa região. A senhora falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois dessa década de 80, de como a gente continua crescendo, quais são os setores da economia importantes para a gente continuar crescendo até hoje. Nós preparamos mais um material para você. Espero que você consiga assistir com atenção e tirar um proveito disso. A realidade ao nosso redor faz parte de um conjunto que forma a economia, a conjuntura econômica. E nós vamos falar com o professor Carlos André, ele vai falar um pouco sobre a conjuntura econômica aqui de Rondônia. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Como você analisa as características da economia aqui de Rondônia? Nós podemos dizer que a economia de Rondônia ela está fundamentada no agronegócio. Nós temos hoje 71% da nossa economia ela é basicamente do setor de serviços. Entretanto, esse setor de serviços, muitos deles estão diretamente relacionados ao agronegócio
a agropecuária e a indústria de alimentos. E quais são os principais desafios da economia de Rondônia? A gente pode dizer que, graças ao histórico de Rondônia, a formação de Rondônia ter sido uma formação com esta vocação agropecuária, essas características, elas fizeram com que o estado de Rondônia ela buscasse o setor cafeeiro a princípio, e aí posteriormente nós tivemos o setor de gado de corte. Hoje nós exportamos muito, os valores ultrapassam milhões de dólares do gado de corte, motivo pela qual a característica principal está calcada basicamente no gado de corte e na indústria de soja. Temos também outras produções, como, podemos dizer, a indústria leiteira também é muito forte, falando aqui das principais produções agropecuárias. Da área não agropecuária, nós podemos dizer que hoje temos a construção civil como um setor forte dentro da economia. Ela está representando aí em torno de 30% do PIB rondoniense atualmente. E quais são os maiores potenciais? Olha, nós podemos dizer que os grandes potenciais são os potenciais de agregação de valor. Hoje, Rondônia ainda exporta muito matéria-prima com pouco valor agregado. Então, buscar meios de trazer técnicas industriais, trazer formas de produção que o valor seja agregado em Rondônia, isso tornará a nossa indústria mais competitiva externamente. Então, a busca pela competitividade faz com que, no nosso estado de Rondônia, o grande desafio seja aliar o setor produtivo buscando ser competitivo por meio da inovação e o setor público auxiliando nesse sentido, incentivando, induzindo o setor produtivo a ser cada vez mais competitivo. E para encerrar, quais são os principais desafios da economia de Rondônia? Os desafios, existem vários tipos de desafios que a gente pode elencar. A gente pode apontar como um desafio logístico. Rondônia está longe dos grandes centros. Isso realmente ele atrapalha em termos de desenvolvimento, de disponibilidade de produtos e serviços. Isso é um entrave. Todavia, mesmo na resposta anterior, a gente disse que o interrelacionamento entre o setor público e o setor privado, talvez essa comunicabilidade, essa parceria precisa acontecer para que os limites, digamos assim, geográficos sejam suplantados por meio de busca de inovação, busca de novas tecnologias e busca de meios de disponibilizar produtos e serviços cada vez mais com valor agregado. Por exemplo, na produção de leite, não produzir apenas leite fluido ou queijo, mussarela, mas outros tipos de queijo, requeijão, produtos finos. Isso seria uma forma de que Rondônia, ao invés de exportar para São Paulo, que ocorre bastante, queijo, mussarela, e recebe um valor relativamente baixo, agregado, se exportar produtos, por exemplo, queijos finos, esse valor agregado fica em Rondônia, trazendo maior renda, maior empregabilidade. Então, esses são os desafios. No meu ponto de vista, a busca pela inovação e a inter-relação entre o setor público e o setor privado. Obrigada, professor, por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E para você, boa aula e até a próxima. Muitos conceitos novos, né? Eu gosto muito dessa entrevista com o professor Carlos André. Fica o meu agradecimento ele por participar aqui com a gente. Esse tema acho que é muito interessante para a gente. Quais são os desafios que a gente tem? Quais são as potencialidades do nosso estado? Quais são as nossas principais atividades? Recapitulando um pouco do que foi discutido, a gente vê as nossas principais atividades ainda está ligada à agricultura, pecuária, soja, mas também à construção civil. Algumas potencialidades a gente está tendo muito crescimento no nosso café gourmet, nós temos muito peixe que está crescendo muito como atividade nova de exploração. A gente tem alguns setores aí que estão realmente em franco crescimento.
Os nossos desafios, essa questão de querer poder acrescentar mais valor aos produtos, quando a gente acrescenta mais valor ao produto, a gente vende um produto mais fino, mais rebuscado. Esse produto ele está gerando mais renda em todo o seu processo produtivo. Acho que fica uma reflexão para a gente pensar um pouquinho. Pensando um pouquinho nisso, a gente preparou um texto para fazer uma atividade de sala, mais ou menos nesse sentido. O pessoal está participativo aí no chat? Deram um oizinho aí, professora? Não, ainda não, porque de manhã tem poucas escolas que estão conectadas com a gente, né? Mas eu adorei esse assunto dessa aula, é tão interessante conhecer mais sobre a história de Rondônia e sobre como o Estado hoje está, para onde ele pode ir. Eu até acrescentaria que algumas atividades que às vezes o pessoal talvez esteja começando agora a entender e a dar valor é o turismo, né? Uma das atividades econômicas que a gente precisaria olhar também, porque é uma atividade que, além de trazer muito dinheiro, inclusive de fora, né, recursos externos, ele tem um impacto ambiental menor, né? E tem tido aí alguns movimentos de fazer a pesca esportiva aqui em Rondônia. Eu vi alguns movimentos de trazer esse tipo de turismo para cá. E eu acho que tem muita coisa ainda, o Estado ainda é muito rico para desenvolver uma série de atividades que vão gerar riqueza para o Estado, né? É uma ótima reflexão, principalmente importante para a gente pensar para nossas cooperativas, né? Por enquanto a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua participação e contamos com as suas respostas para a gente participar da nossa interação logo em breve. Até breve. Voltamos para a correção da nossa atividade. Nós deixamos um texto que complementa o nosso conteúdo. Ele traz uma abordagem mais atual dessa questão de potencialidades, desafios, características da nossa economia. Nós fizemos algumas perguntas relacionadas a esse texto. Vamos à leitura? O texto começa assim. Ainda que a atividade produtiva de Rondônia seja agropecuária, extrativa e madeireira, é curioso verificar que a agropecuária não é a atividade mais importante do Estado. Pelo contrário, é a menos importante em termos de participação no PIB. Não é curioso? O que explica essa situação? Certamente não podemos descartar todo o movimento histórico explicando até agora. Esse resultado é, na verdade, fruto do próprio desenvolvimento das atividades agropecuárias. A gente está falando aqui dessa composição do PIB de Rondônia, que tem apenas 11% na agropecuária, 18% na indústria e astrondosos, gigantescos, 71% nos serviços. A atividade agropecuária é a atividade que ocorre dentro da propriedade rural e produz produtos primários ou cria animais. E muitas das atividades industrial é decorrente da agropecuária, mas com valor agregado. Se olharmos as atividades industriais, 24,4% delas se devem à agropecuária, como frigoríficos e laticínios, que dependem da pecuária, e ensacamento de arroz e feijão, que dependem da plantação. Se observarmos a produção agropecuária, veremos uma clara substituição da produção doméstica pela agroexportadora. O aumento do rebanho representa o aumento da exportação de carne para mercados internacionais. Assim também é o crescimento da área destinada à plantação de soja. Quanto à produção do leite, mesmo que ela não seja exportada, a diversificação de produtos lácteos e a correlação com a criação de corte justificam seu acréscimo no período. E nós estamos no final falando, na verdade, dessa tabela. Essa é uma tabela que eu vou ler primeiro, essa parte aqui de cima do título. Ela está trazendo os anos. Ela fala da produção rural nos anos de década de 90, 95, 2000, 2005, 2010. E aí a gente pula para 2014. Você vê que não é 2015, é 2014, né? O dado mais atual que a gente coletou. E aqui a gente vai ler o que está escrito nessa tabela aqui. Está escrito o nome das produções rurais. Primeiro a gente está falando do rebanho de cabeça de gado, da produção de leite em milhares de litros, do arroz,
sacas de arroz em casca, do feijão, os sacas em grãos, do milho, da soja e do cacau em amêndoa, além do café. Aqui nós fazemos uma análise da taxa, e essa taxa aqui foi calculada utilizando como base o primeiro ano do nosso período, que é 1990, e o último ano do período, que é 2014. Então a gente observa que alguns destaques são muito positivos. Por exemplo, aqui a questão do rebanho de gado vivo e a questão da soja. A soja é assustadora, né, gente? A gente começa com a produção bem pequenininha, tá ligada aí um consumo do estado mesmo, o estado quase não exportava soja, e aí ao longo dos anos ela vai subindo. Olha o que acontece aqui, e esse dado está um pouquinho desatualizado. Se a gente conseguisse um dado aí de 2018 ia estar ainda maior, essa porcentagem ia ser ainda maior. Outro resultado positivo ainda é a questão do leite, mas se você observar todas as outras culturas que a gente abordou, ela está tendo resultado negativo, a gente está produzindo menos. Está produzindo menos agora do que produzia antes. Por exemplo, vamos olhar aqui o arroz. O arroz, que é um produto da mesa do brasileiro, né, que a gente coloca na mesa todo dia. Aqui, na década de 90, a gente produzia 86 mil sacas de arroz. Hoje em dia, em 2014, 47 mil. A gente pode ver que caiu quase a metade. Essa tendência, gente, é uma tendência de substituir o consumo local pela exportação, é uma tendência de concentrar em poucas culturas de produção e uma tendência que está muito ligada ao que a gente estudou na aula de hoje, dos ciclos. A gente só teve um ciclo da borracha porque a gente teve um período de crescimento econômico, de aumento do PIB, muito ligado a um único produto. Quando esse produto vai bem no mercado internacional, nós temos muito sucesso. Quando esse produto cai no mercado internacional, a gente tem um grande fracasso, uma desocupação dessa área do Brasil, a gente tem uma migração saindo de Rondônia, a gente tem um retrocesso do ciclo. Por isso que a gente fala ciclo, que é essa ideia que ele sobe e depois cai de novo. A ideia é que a gente encontrou um colchão de segurança aqui em Rondônia a partir da década de 80, quando a gente substituiu esses ciclos formados basicamente por um produto pela nossa agricultura. Principalmente a agricultura dos anos 70, 80, 90, ela vem bastante diversificada e vem principalmente baseada no consumo local também. O consumo não só local no sentido do Brasil, mas também estadual. Então, um consumo bastante de subsistência e um consumo estadual. Quando a gente está muito ligado ao consumo de um produto, imagina se o Brasil inteiro ficar exportando gado. Né? A gente está fechando cada vez mais acordos internacionais para exportar gado para mais países. Rondônia está exportando gado para mais países. Agora, imagine se a gente tem algum problema diplomático, algum problema que outros países podem ter com alguma fala do presidente, por exemplo, e que vai fechar alguns acordos comerciais e que a gente acaba encerrando alguns contratos e para de vender para alguns países. Olha o que vai acontecer com a nossa produção de gado. A produção que era focada em ser comercializada para outros países, ela pode ficar sobrando no nosso mercado estadual. E com isso cair os preços, porque o produto vai estar em excesso, vai estar sobrando, e isso pode afetar a economia como um todo. Porque cada vez a gente está mais dependente dessas culturas, que é o gado, o leite e a soja. Isso é muito perigoso. A gente tem uma economia muito ligada a poucos produtos, traz a nossa economia para uma situação de vulnerabilidade. Quando esses produtos oscilam no mercado nacional, internacional, e é comum os preços oscilarem no mercado internacional, a gente sofre essa oscilação com muita força. Quando está sendo bom, é muito bom para a gente, mas quando está sendo ruim, também é muito ruim para a gente. Por isso que para uma economia mais madura, mais desenvolvida, o caminho é a agregação de valor, é transformar cada vez mais o produto e é a diversificação, é ter cada vez mais produtos na nossa cesta de produção, produzir coisas diferentes com bastante valor agregado. Comentário sobre isso? Né? Então, era isso mesmo que eu estava pensando aqui e refletindo sobre essa tabela e sobre esse texto. É muito importante realmente que a gente consiga diversificar. E esses produtos que a gente tem, assim, uma vocação, como o cacau, como o café, como seria interessante, né, que isso crescesse, que a gente pudesse trazer valor agregado para isso, por exemplo, produzindo um chocolate de ótima qualidade, um chocolate orgânico, algo que possa trazer um valor alto
para cada barra que você vender de chocolate, você tem um valor agregado ali alto. Você pode, inclusive, exportar isso, porque o cacau e o café, eles já têm essa imagem de ser algo do Brasil, de ser produtos brasileiros, ainda mais vindo da Amazônia. Se for cultivado de forma ambientalmente correta, ainda tem um valor maior ainda. Então, pensar nessa diversificação, porque se a gente fica focado numa commodity, né, numa soja, que é um produto que você vai vender in natura, você não está beneficiado, traz, como a gente viu ali no PIB, pouco resultado no fim das contas em termos de riqueza. A gente pode estar cada vez aumentando mais a área de produção de soja, mas no resultado final, talvez isso não esteja contribuindo tanto lá no PIB, né? E principalmente gera concentração de renda, né, professora? Quando a gente fala de soja, a gente está falando de uma grande fazenda ou poucas grandes fazendas que vão fazer essa produção de riqueza. Essa sugestão da Adriana é muito pertinente, principalmente quando a gente pensa em cooperativas, né? A gente já está tendo um contato comercial aqui em Rondônia, alemães vindo comprar, por exemplo, café produzido em tribos indígenas, um café de muito mais valor agregado, de muito mais qualidade, mas também muito mais difícil de ser produzido, porque ele não pode ser aproximado de combustível, nem de cigarro, nada para dar cheiro, para manter a qualidade, as características dele. Então, o café é muito premiado. A gente está produzindo cafés premiados aqui na região de Ouro Preto, em algumas regiões aqui no nosso estado de Rondônia, Pimenta Bueno também. O que a gente tem, então, é manter esse foco e essa ideia de manter a produção de um produto sofisticado, diferente, com mais valor agregado, talvez seja um nicho para uma cooperativa realmente aqui no nosso estado. Como a professora falou, aproveitando a nossa mensagem, a nossa imagem no mercado internacional, a Amazônia, o Brasil, existe todo um fetichismo por essa região, por esse produto que talvez possa surgir, um café orgânico ou um chocolate orgânico, alguma coisa assim. Realmente eu acredito que teria muito mercado, sabendo haver essa conexão assim de produtores e consumidores, uma coisa que tem bastante valor agregado, que poderia realmente trazer retorno financeiro para quem está envolvido numa cooperativa, numa empresa fazendo isso de uma forma geral, e que tem a ver com as nossas vocações, não vai contra o que o nosso estado está fazendo, vai de acordo com o que a gente tem potencialidade, com o que a nossa terra tem vocação, com o que a nossa história traz a vocação, o conhecimento para trabalhar. Vou continuar a leitura do texto, o texto ainda está na metade. A gente tem aqui esse símbolo que indica que o texto foi cortado, né? Ele era um pouquinho maior, ele foi reduzido para colocar aqui na nossa aula de hoje. Muito do setor de serviços está ligado diretamente à agropecuária ou à atividade industrial em Rondônia. Podemos também destacar os serviços logísticos do setor comercial, as prestações de serviços em tecnologia de informação e telecomunicações, além dos serviços públicos pagos por meio de tarifas. De forma geral, a proporção do valor dos serviços do PIB de Rondônia em nada se difere do fenômeno mundial, que a gente chama às vezes de servitização. Os serviços estão muito grandes no PIB, né? O PIB que é a riqueza total do país ou da região. Aqui em Rondônia ele é formado muito por serviços e isso é uma tendência mundial, principalmente por causa do comércio. O comércio está aqui na questão dos serviços, né? A importância do setor industrial ligado às atividades agropecuárias pode ser demonstrada pelas exportações. Dados da Agrostat mostram que as exportações do estado de Rondônia estão concentradas nas exportações da carne bovina e no complexo de soja, que em termos percentuais representam mais de 90% da pauta de exportação nos anos que vão de 2012 a 2015. Vale destacar, por fim, outros setores que, embora não sejam exportadores, são grandes empregadores, como o complexo da café e da piscicultura, que vem se desenvolvendo de forma bastante significativa, gerando emprego e renda. Esse é um texto que foi adaptado do material da nossa disciplina, o caderno da disciplina Economia Regional, foi produzido por mim e outros 2 professores de economia aqui do estado de Rondônia. Nós trouxemos 3 perguntas discursivas e 2 fechadas para discutir esse texto. Como a atividade agropecuária influencia a atividade industrial? O texto traz uma certa resposta para isso, né? A gente fala que no nosso estado a atividade industrial ela é um fruto da atividade agropecuária. O que a gente tem de atividade industrial normalmente está ligado aos processamentos nas cerealistas, ao nosso processamento de laticínios, a questão dos frigoríficos, que são atividades de indústria, agregam muito valor, por isso tem essa porcentagem grande no PIB, porque ela gera muito retorno financeiro, gera muito aumento do valor financeiro do produto. Uma coisa é vender o gado in natura, outra coisa é vender a carne bovina
bovina empacotada, né? Isso aí é um processamento industrial promovido pelo frigorífico. E a gente tem que, no nosso estado, a nossa atividade industrial, ela é muito ligada à agropecuária, ela está ligada com um processamento, uma agregação de valor, um aumento do valor dos produtos produzidos na nossa agropecuária. E eu acho que é isso que talvez a gente precise cada vez crescer mais, né? Essa indústria beneficiando o produto para a gente poder vender com maior valor agregado. Então, e substituindo tanto a produção primária pela industrialização, né? Para ter um equilíbrio maior entre... E começar a ter mais... focar mais as exportações nos produtos industrializados mesmo, né? Porque é isso que traz mais riqueza para o Estado, né? Concordo totalmente. A gente tem vários argumentos para isso. A industrialização traz mais riqueza porque o produto fica mais complexo, mais único, ele tem um valor melhor e ela também distribui melhor a riqueza. Porque na indústria a gente tem funcionários muito mais bem remunerados. E muito mais funcionários. Pense em quantos funcionários tem uma fazenda e quanto eles recebem. E quantos funcionários tem um frigorífico e quantos eles recebem. Normalmente, o frigorífico tem muito mais funcionários e para um salário melhor. Então, a indústria ela tem duas vantagens muito grandes. Ela agrega um valor para o produto, ela torna o produto mais caro, porque ele fica mais fino, mais sofisticado, mais diferente dos outros produtos in natura. E também ela distribui melhor a riqueza, porque ela gera empregos melhores. Mais empregos e empregos que remuneram mais. Vamos para a segunda pergunta? Qual a importância das exportações para um Estado? Essa pergunta está mais aberta, a resposta não está tanto no texto. A exportação é importante porque ela ativa a economia, deixa a economia girando, ela traz um recurso financeiro que vem de fora, ela traz, por exemplo, uma injeção de capital que vai fazer uma economia crescer. Quando a gente exporta um produto, a gente está explorando um mercado maior do que o mercado de consumidores que a gente tem aqui no nosso estado. Nosso estado hoje tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes, a gente pode exportar para os mercados do mundo inteiro, como se a gente pudesse produzir para muito mais de 1 milhão de pessoas. E isso dá um nível de giro econômico maior, melhora a saúde econômica do lugar. Terceira pergunta: quais são os exemplos de atividades econômicas que, embora não sejam exportadoras, vêm se desenvolvendo de forma bastante significativa, gerando emprego e renda? Aqui em Rondônia a gente fala dessas atividades, a gente fala principalmente, a gente vai lembrar da piscicultura e a gente vai lembrar da produção do café. Está se desenvolvendo muito o café, um café mais gourmet, um café diferenciado no nosso estado. O cacau também às vezes tem um surto assim, de desenvolvimento. E a piscicultura vem constantemente crescendo muito nos últimos anos, vem se tornando um pouco exportadora, mas também está sendo muito voltada para o comércio local ainda, e ela vai gerando emprego e renda aqui no estado do Rondônia, é uma das grandes potencialidades para o nosso estado. Pergunta número 4. São setores que vêm se desenvolvendo de forma bastante significativa, gerando emprego e renda. É a exploração da borracha? Não é, né, gente? Nós falamos de exploração da borracha, primeiro e segundo ciclo da borracha, ficou lá no passado. Serviços, agricultura e piscicultura? É uma das respostas possíveis. Indústria e siderurgia? Siderurgia também ficou mais no ciclo ali do passado, a gente não está com isso tão forte no Brasil. Usinas hidrelétricas? A gente já teve usina aqui, né? Aqui em Porto Velho a gente teve uma construção que ativou um pouco a economia do estado inteiro. Foi um pouco um ciclo econômico, né? Teve o seu pico, cresceu, muita gente veio só para explorar essa atividade, ganhar dinheiro por um tempo e ir embora. Isso então não é uma coisa que está gerando emprego e renda agora na nossa realidade, é mais um passado. Inovação e tecnologia? Seria muito interessante a gente trabalhar com inovação e tecnologia, mas ainda não é a nossa realidade. Resposta aqui, letra B, serviços, agricultura e piscicultura vem gerando bastante emprego e renda no estado de Rondônia. Última pergunta da nossa atividade. A exploração da borracha é uma atividade econômica que teve seu auge em Rondônia entre os anos de 1950 e 2012. Nesse período, muitos imigrantes colonizaram o estado, nas margens do rio, especialmente nos municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho. Esses imigrantes desbravadores encontravam dificuldades para transportar o látex. Marque abaixo a alternativa que indica qual obra foi construída como solução de logística e transporte do látex. É o Porto Graneleiro de Porto Velho? É a usina internacional, é o aeroporto internacional do governador Jorge Teixeira? É a usina hidrelétrica de São Samuel? É a estrada de ferro Madeira Mamoré? É a usina hidrelétrica de Giral? Dessas alternativas,
A questão aqui é aquela que ajudou a gente com a questão do Acre, o conflito, ajudou a gente a integrar a região de mata, principalmente conectou Guajará-Mirim e a região de Beni, na Bolívia, com o Porto Velho, onde a gente tem nossos portos. Gente, de Porto Velho até Manaus, a gente consegue fazer transporte por rio totalmente pelo rio, porque o rio ele é praticamente plano. Agora, de Porto Velho indo para a região da Bolívia, que passa pelo município de Guajará-Mirim, a gente não consegue fazer pelo rio, porque é uma região encachoeirada. O Rio Madeira tem várias cachoeiras nesse trecho. Por isso a necessidade da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, para conectar essa parte de selva amazônica, de mata, produtora de látex, que está lá desde o Acre, desde a Bolívia, desde o Guajará-Mirim, até essa região de Porto, que a gente vai ter uma malha fluvial, uma maneira de transporte modal fluvial que é muito barato, muito prático, muito bom para levar os produtos para a Europa e para os Estados Unidos. Sai de Porto Velho, passa para Manaus, de Manaus vai para Belém, de Belém chega no Oceano Atlântico e alcança o mundo inteiro. Então, essa é a grande obra que a gente construiu para resolver a questão de logística do látex aqui na nossa região. Pessoal, muito conteúdo hoje, né, professor? Eu queria só dar uma dica de leitura, assim, eu como também vim de fora, né, e fui conhecer a história de Rondônia, e um livro que eu achei muito interessante para conhecer essa história da Estrada de Ferro, Madeira-Mamoré, é o livro A Ferrovia do Diabo, de Manuel Rodrigues Ferreira, um livro lá antigo, já da década de 60, se vocês tiverem como pedir emprestado, comprar, ele é baratinho, chama Ferrovia do Diabo, e ele conta essa história incrível da construção dessa estrada de ferro. Muito interessante, vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais da nossa história, né? Nós ficamos com atividade de casa, 10 questões de múltipla escolha, você já vai ensaiando para a prova. Ficamos por aqui, próxima aula, quarta aula, último conteúdo da disciplina. Muito obrigada. Obrigada. Educação à distância, mudando realidades.